Toda grande obra gera impactos ambientais e sociais na mesma escala. Com a barragem Armando Ribeiro Gonçalves não foi diferente. O maior deles mudou radicalmente a vida dos moradores de São Rafael. A cidade foi totalmente coberta pelas águas que antes corriam pelo leito do rio Açu. Para muita gente, era o cumprimento de uma antiga profecia. Há 40 anos, as palavras de lamento se repetem. Vou começar na safrada goiabeira que havia no rio de Piranha. Quem faz doce não conta mais façanha, que o produto não tem mais nesta feira. Passadas de geração para geração. Acabou-se o cajá e as mangueiras, estão secas no mar sua ramagem. As folhas de feijão não têm vantagem, que das terras só descobre os carrascos, da enxada só ouço o raco-raco. Tudo isto é produto da barragem. Ficaram as lembranças de como o pouco, para eles, era tudo. Saía dali da feira, da segunda-feira, do mês de setembro para outubro até janeiro, 2 caminhões só de feijão. Né? Saía caminhões de animais, porco, né? Ave de pena, gado, criação. Saía 4, 5 caminhões na segunda-feira, cheio de produção, criado pelo Vale do Rio. Sua economia era fundamentada exatamente na questão da pecuária bovina, caprinos também. Ela se fundamentava na mineração, especificamente a xilita e o mármore. O São Rafael era o maior produtor de mármore do estado do Rio Grande do Norte. O rio Piranhas, que cortava a antiga São Rafael, sempre é lembrado com muito saudosismo. O rio era o maior lazer que São Rafael tinha. Todo mundo desejava que chegasse o final de semana, o sábado, o domingo, porque lá era justamente o maior lazer que existia na cidade. Você chegava lá, era como se fosse uma praia, uns jogando bola, outros tomando banho, isso era menina, menino, moço, adulto, toda classe. E foi do rio que partiu o rumo das mudanças na história da cidade. Essa barragem ela se retrata ao século XX. Já na década de 30 do século XX, já começa a se cogitar a construção dessa barragem, que só veio se concretizar no regime militar na década de 80, objetivando com que essa região se tornasse o celeiro de alimentos do estado do Rio Grande do Norte. Com o represamento das águas do rio Piranhas-Açu para a construção do reservatório, todo o município de São Rafael, na época com cerca de 7.000 pessoas, precisou ser desabitada. As águas invadiram a cidade. Para muitos, um êxodo forçado. É como se fosse, assim, a família da gente que sustentava a gente em todos os aspectos, certo? Então, eu acho assim, que nós éramos ricos, certo? E fomos arrebatados, tudo quanto nós possuíamos por esse projeto. Ave Maria, foi um sentimento tão grande que ninguém sabe nem falar, ninguém gosta nem de falar nisso. Porque eu mesmo fui um que teve um grande prejuízo, que a minha mulher não tinha saúde, ficou nervosa com a história da barragem, entrou um pessoal na área que dizia que era assistência social, assombrando o povo, né? E a mulher já era nervosa e adoeceu. E para encontrar a história, antes da água chegar para cobrir a nossa região, ela faleceu em Natal. Uma nova cidade, novas casas, ruas e prédios públicos foram construídos pelo Denox. O sonho de uma nova vida em um novo lar chegou com incertezas e promessas não cumpridas. Em 1980, só para você ter uma ideia, o Denox não tinha ideia nenhuma
do projeto urbano de São Rafael. É tanto que fui atrás não de profissionais, mas de estudantes da UFRN para vir para cá fazer o trabalho urbanista aqui. O Centro de Arquitetura e Urbanismo da UFRN foi chamado. O presidente do CA dessa área na época era um rapaz chamado Cleado Barreto. O CA ficou horrorizado porque as pessoas de São Rafael não tinham ideia nenhuma de como seriam as indenizações, de como seriam as casas, onde seriam essas casas. Afinal, ninguém de São Rafael sabia de nada, porque não havia essas informações. Então, eles fizeram um protesto repúdio contra o projeto Baixo Açu e não aceitaram fazer o projeto urbanista aqui naquelas condições. Você tem suas raízes nas suas cidades, você tem os vínculos familiares, você tem a questão das atividades culturais, e isso provocava um receio muito grande na sociedade. Como é que vai ser minha vida? Então isso era uma apreensão muito grande para os velhos, né, para os idosos, para aquelas pessoas que tinham mais tempo na cidade. O decreto, né, da desapropriação é de 29 de julho de 1975. E até então as pessoas ainda não acreditavam, mas 3 anos antes disso, quando efetivou-se ser aqui no Itajá a barragem, muita gente a serviço dessas empresas vinha na zona rural de Jucurutu e São Rafael, com um aparelho de medição, medindo, fotografando. Então o pessoal começou a ver que realmente a coisa acontecia. Em 77, a primeira reunião em Açu com o pessoal do DENOG, sempre a respeito de tal, mas omitindo como seria, na verdade, o projeto. Parecia impossível criar-se um mar naquele chão. A incredulidade tomava conta dos rafaelenses, até porque pouco se sabia sobre o projeto. Quem não foi consultado, levanta o braço. Ninguém, vamos fazer assim com a mão, ninguém foi consultado. Quando eu tinha 13 anos de idade, a primeira vez na vida, a população de São Rafael ouviu falar nesse projeto, pelo deputado Olavo Montenegro, que era de Açu. Ele se expressou dessa maneira: essa cidade de vocês, e vocês vão ficar ricos. Ninguém vai precisar, assim, estar morrendo de trabalhar para sobreviver. O projeto Baixo Açu era um projeto que era dos Estados Unidos, naquela época ninguém sabia, mas era uma imposição dos Estados Unidos por essas terras para plantar esses produtos tropicais que desenvolveu depois, então não tinha como parar. Era a concretização de uma profecia antiga, contada de várias maneiras, mas com o mesmo fim. Conta-se uma lenda que um frei tinha marcado uma missão para Caiçara e ao chegar aqui ele atrasa o horário e quando chega o povo estava em uma festa e não deram atenção para o frei. Então ele passa por Caiçara, em outra região aqui, chega e condena Caiçara a ser cama de baleia. Então quando começam as primeiras notícias sobre a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, aí começa a sociedade, a população, na sua cultura, dizer que era o cumprimento da condenação do frei. As obras da barragem avançavam e a água também. Houve resistência. O povo rafaelense se negava a deixar o próprio lar. Não queria sair de maneira nenhuma, né? Mas a maneira que a barragem começou a encher, essas pessoas tiveram que sair, né? Por exemplo, seu Beijo, que é conhecido como Beijo, ele foi uma das pessoas que até hoje mora lá, né? na Rua Velha, como se diz, né? De início, nós não temos nada aqui. E agora que desapareceu a renda do município, desapareceu. Porque o pessoal, nessa época aqui em São Rafael, ele vive mais da vazante. É o feijão, é a batata, é o milho. O povo saíram da região porque a força, porque não ia morar dentro d'água, tinha que sair mesmo, né? Inclusive, a gente pode afirmar aqui, né,
que nós tivemos problemas. Com algumas pessoas ficaram depressivas. O novo lar veio cheio de incertezas. Era preciso se reinventar, aprender novos ofícios para sobreviver. De agricultores, os rafaelenses viraram pescadores. Nós fizemos um grupo de trabalhador através da Diocese de Natal, os padres de Mossoró, de Açu, de Angico, de Laje, tudo se reunia com a gente procurando uma saída, né, para esse povo. E conseguimos um bocado de boia para nós, esse grupo recebia da Diocese e entregava nas moradias do povo, né, dos trabalhadores. A pescaria foi de camarão, a primeira que começou. Eu exportava, vendia. Tinha comprador, vinha de todo lado comprar. Aí depois que eu mudei, que recebi esse terreno, aí eu parei. Mas eu me aposentei pela pesca. Antes da chegada na nova cidade, eram muitas promessas, mas poucas se cumpriram. Na época que dos trabalhadores rurais têm que sair, então eles olharam assim, e para onde vai essas pessoas? Aí chamaram uns para ir para a Serra do Mel. Serra do Mel era um malfadado e fracassado projeto de colonização, até porque a reforma agrária nunca foi forte de ditadura no Brasil. Quando você sai de São Rafael, à esquerda e à direita ali você vê Cavalo Bravo e 2. Aquilo tudo era casas de tábua, foram promessas, as pessoas vieram para ali para receber irrigação e casas de alvenaria. 2 anos depois, ninguém recebeu com o apoio do DENOS. Fomos a Brasília, eu fui até o Rio de Janeiro, discutir lá, falar sobre isso em defesa da classe. Não foi só de mim, não, era de todo mundo, né? Que naquele tempo tinha umas 200 famílias ou mais nesses barracos de tábua, tudo sem nada, tudo de um jeito só. Porque esse povo era o povo que não tinha o que receber da empresa, entendeu? Quem tinha terra e tinha documento recebeu alguma coisa, mas quem não tinha, morava na terra dos outros, saiu sem nada. Ele dizia que a barragem não era para ninguém sofrer necessidade, crise pior do que o que vivia, porque nós ia ter uma reserva, um reservatório d'água, que era para aproveitar diretamente essa água para fazer com que a terra produzisse muito mais. A torre da antiga igreja se tornou o símbolo da cidade e também da resistência. Por quase 30 anos, ela esteve lá, incólume, até que em 2010 veio abaixo. Eu lembro muito pouco, assim, porque eu era muito jovem, bem jovem mesmo, mas eu lembro que minha avó chorou. Quando chegou a notícia, né, ela conta até que ouviu na hora que o barulho, na hora que a torre caiu na barragem, né, em 2010, ela ouviu o barulho e quando chegou a notícia que a torre tinha desmoronado, assim, muita gente, principalmente os moradores mais, né, os mais idosos que viveram na antiga cidade, que tinha a torre como referência, muitos choraram. Ia por água abaixo o último elo entre o passado e o presente de São Rafael. Eu estava escrevendo, inclusive, uma história sobre a cidade na época, quando a torre caiu, né, que era justamente a passagem da cidade de lá de São Rafael para cá, uma história em quadrinhos. E a gente já tinha desenhado a parte da torre, que no final a gente teve que mudar um pouco justamente a história para dizer que a torre tinha caído, né? E assim, era uma coisa representativa e uma coisa de lembrança que naquele momento, né, a única lembrança que tinha em pé ainda da velha São Rafael veio abaixo, então é um pouco triste. A saudade faz com que o quadro da torre da igreja seja um dos mais procurados do artista. A torre também representa o descaso com a preservação da história da cidade. São Rafael tem uma história única, né? Muito forte, e nós não temos um museu, né? Para que os visitantes que chegam à nossa cidade tenham ali um espaço de referência, né? Para conhecer a história. Então acho que no geral é falta de valorização mesmo, e São Rafael tem um potencial turístico gigantesco. Passados 40 anos, a barragem trouxe progresso para São Rafael? Hoje eu considero, de uma certa maneira, benéfica a barragem Armando Ribeiro Gonçalves para o desenvolvimento de São Rafael. Nós temos uma atividade econômica informal, que é a pecuária com sua bacia leiteira e a atividade pesqueira. São muitas toneladas de peixe
mensalmente que sai da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Os longos anos de seca, principalmente entre 2016 e 2019, baixaram o volume da barragem de maneira drástica e trouxe à tona a antiga São Rafael. Foi apenas um pequeno aceno ao passado. Nos anos seguintes, a barragem voltou a tomar água. Aqui, bem debaixo de onde nós estamos, está a antiga São Rafael, submersa há 40 anos pelas águas represadas do rio Piranhas-Açu. Atualmente, com cerca de 70% do volume da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, não é possível ver mais resquícios de casas antigas, prédios públicos e templos religiosos. Uma cidade completamente debaixo da água. É por isso que também foi apelidada de Atlântida do Sertão. Vale São Rafael, Atlântida do Sertão, sob a água tá de pé, o palco de fé e oração. Vale São Rafael, todos os santos do sertão, sobre a água tá de pé, o símbolo de fé e proteção. A igreja é divina, não é projeto da nação.